a utilidade, né, definitivamente, né, é um modo de sermos secundário. Né? Por secundário, eu não quero dizer que não é importante. A utilidade é extremamente importante. Né? Os úteis, as utilidades, os usos, né, são extremamente importantes, mas definitivamente secundários em termos ontológicos humanos. Né? O modo de sermos da utilidade, que é o modo acontecido, o modo coisa de nós sermos, né? É o modo no qual nós usamos os úteis. É o modo no qual vigora a utilidade, a utilização por parte de um sujeito que utiliza objetos. Né? E isso só é possível no modo coisa de sermos, no modo acontecido de nós sermos. Né? O que acontece é que nesse modo acontecido de nós sermos, no qual é possível a pragmática, né? Nós apenas usamos os úteis. Nós não criamos os úteis. Né? Sem nenhuma conotação religiosa, né? Mas eu acho interessante nós, né, atentarmos, eu menciono sempre isso, né, para a observação bíblica. Né? O homem é a imagem e semelhança de Deus. Né? E ele é exatamente a imagem e a semelhança de Deus porque ele cria. Porque Deus é um criador. Né? E o homem é também um criador. Né? Ou pode ser um criador. Ou seja, ontologicamente ele é um criador. Né? E o modo de sermos da criação, o modo de sermos formativo, gestaltificativo, né? No qual nós criamos enquanto vivência fenomenológica e criamos enquanto criação de coisas, né? É o modo fenomenológico existencial de nós sermos, que é o modo ontológico de nós sermos, né? Que é o modo de nós sermos no qual nós vivenciamos o sentido, o logos, né? O ontologos, o fenomenologos, o dialogos, né? O ontológico, o fenomenológico, o dialógico se dão exatamente no modo de sermos do acontecer. No modo ontológico, fenomenológico, existencial de sermos do acontecer. Que é fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo. Né? Nesse modo fenomenológico e existencial de sermos, nós somos logos, né? Porque nós somos sentido. Né? A palavra logos quer dizer sentido. Nós vivenciamos o sentido nesse modo ontológico de nós sermos. Né? Por isso que esse modo de sermos é ontológico, porque é o modo de ser da vivência do sentido. E por isso que nós somos seres ontológicos, porque nós somos seres que vivenciam o sentido. Sentido que é vivenciado nesse modo ontológico de nós sermos, e que, portanto, é o ontosentido, é o ontologos. Né? É o processo de formação de logos e de formação de sentido, né? Que é característico deste ser, ontos, ser, né? Que vivencia o logos, que vivencia o sentido. Por isso que o modo fenomenológico existencial de nós sermos, o modo de sermos do acontecer, é o modo ontológico de nós sermos. Além de ter como característica a dimensão de que ele é fenomenológico, né? E que ele é dialógico. Né? Ele é fenomenológico porque ele é sentido, porque ele é logos. Logos que aparece, que se constitui como compreensão na implicação. Né? Mas especificamente, né, esse logos se constitui a partir do desdobramento de possibilidades. Né? Basicamente, nesse modo ontológico de nós sermos, nós vivenciamos possibilidades, né? E somos o desdobramento compreensivo dessas possibilidades. O desdobramento de possibilidades que se constitui como consciência pré-reflexiva
e que se constitui como desdobramento da ação, né? Esse desdobramento da ação, que é compreensiva, dá-se até determinado ponto, e num determinado ponto ele já não é mais força. A possibilidade perde em força. E quando ela perde em força, ela se constitui como coisa. Ela se coisifica. Quer seja coisa material, quer seja coisa psicológica. Quer seja coisa objetiva, quer seja coisa subjetiva, né? Mas as coisas, enquanto objetos, inclusive, né? Enquanto sujeito, né? Se constituem a partir da vivência fenomenológica da ação, da vivência ontológica da ação. De modo que, no modo coisa de nós sermos, né? Nós podemos ser pragmáticos. Nós podemos usar os objetos, né? É o modo de sermos dos úteis, das utilidades, dos usos, né? Mas neste modo de sermos do acontecido, em que a possibilidade se instala como coisa, nós não criamos nada. Nós somos coisa, enquanto vigora a instalação, né? Então, o modo coisa de sermos, né? O modo de sermos do acontecido, né? É o modo pragmático de sermos. É um modo no qual nós utilizamos as coisas, né? É o modo dos usos, dos úteis e das utilidades. E um modo onde a pragmática pode vigorar como uma perspectiva avaliativa e cognitiva, né? Apenas nesse modo coisa de sermos, quando a questão é de criação, quando efetivamente surge o problema, né? Nesse modo de sermos nós não criamos nada. Porque o modo de sermos no qual nós criamos é um modo de sermos para o qual nós temos que retornar a partir do modo coisa de sermos e vivenciarmos fenomenologicamente, ontologicamente, dialogicamente a possibilidade que nos permite criar. A criação é característica do modo fenomenológico existencial de nós sermos, do modo ontológico de nós sermos, né? E a criação, no modo ontológico de nós sermos, é desproposital, né? Eu não posso simplesmente atribuir um propósito ao desdobramento da ação, né? Enquanto vigora a ação, na improvisação, eu desdobro possibilidades, eu sou o desdobramento de possibilidades, né? O Buber, muito pertinentemente, vai dizer que as possibilidades não somos nós que criamos. Nós não criamos as possibilidades, né? Mas as possibilidades não acontecem sem nós. As possibilidades não acontecem sem nós, né? Mas não somos nós que criamos a possibilidade. É a dialógica entre nós e a possibilidade que nos permite criar. Mas eu não posso atribuir um propósito deliberado para esse modo de sermos do desdobramento da possibilidade. Eu preciso viver a espontaneidade imprevisível e improvisativa desse processo, né? De um modo tal que a vivência da ação no modo fenomenológico existencial de nós sermos, enquanto vivência do desdobramento de possibilidades, só se dá na improvisação e na imprevisibilidade, né? Ela lida fundamentalmente com a incerteza, né? Ela fundamentalmente carece de desdobrar o fluxo da ação, né? No âmbito da incerteza, no âmbito da improvisação e no âmbito da imprevisibilidade, né? De um modo tal que nesse modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, do desdobramento de possibilidades, não vigora a utilidade, né? Não vigoram os úteis, os usos e a utilidade. Esse modo de sermos é um modo de sermos no qual nós criamos os usos, os úteis e as utilidades, inclusive as inutilidades, né? Mas no vigor
desse modo de sermos não vigora a utilidade, né? Da mesma forma que nesse modo de sermos, né, pasmem os senhores, não vigora a causalidade. Esse modo de sermos não é o modo de sermos da causalidade. É o modo de sermos da vivência do desdobramento de possibilidades, da vivência da dialógica do desdobramento das possibilidades. Mas não é um modo de sermos das relações de causa e efeito, né? Do mesmo modo que não é o modo teorético de nós sermos. Não é o modo de sermos do sujeito e do objeto. Não vigora o sujeito e o objeto neste modo fenomenológico existencial de nós sermos. Nesse modo fenomenológico existencial de nós sermos, não vigora o sujeito que contempla um objeto e que com isso constitui a teorética. Esse modo de sermos fenomenológico é anterior a essa bipartição em sujeito e objeto. No modo fenomenológico de sermos, nós estamos no modo fenomenológico da ação. E o ator é integrado, ou seja, é pré-reflexivo. É pré-reflexão de um sujeito que se flete sobre um objeto. O modo fenomenológico, ontológico de sermos, o desdobramento de possibilidades, que não é da ordem da utilidade e não é da ordem da causalidade, é o modo de sermos do ator e não o modo de sermos do sujeito, né? E ainda esse modo ontológico de nós sermos, fenomenológico existencial, né? Além de não ser o modo de sermos do sujeito e do objeto, além de não ser o modo de sermos da causalidade, além de não ser o modo de sermos do propósito, além de não ser o modo de sermos da utilidade, não é o modo de sermos da realidade, né? Faz parte de uma grande pedagogia ontológica nós pararmos de privilegiar a realidade, né? Isso não quer dizer que a realidade não é importante. A realidade é importante. Nós precisamos aprender a lidar com a realidade, né? Mas já dizem os fenomenológicos existenciais, né? De várias formas, né? Desde o Aristóteles, né? A possibilidade é mais importante do que a realidade, né? A possibilidade que nós vivenciamos e desdobramos no modo fenomenológico existencial de sermos é mais importante do que a realidade. E, decididamente, se a realidade é o modo acontecido de nós sermos, a vivência da possibilidade é o modo de sermos do acontecer. É um modo fenomenológico existencial de sermos. Então, decididamente, o modo ontológico, fenomenológico, existencial e dialógico de nós sermos não é o modo de sermos da realidade. É o modo de sermos da presença e da atualidade. É o modo de sermos da possibilidade, né? É o modo de sermos do presente e da ação, né? E o modo de sermos do presente e da ação, da presença e da atualidade, da vivência do desdobramento cognitivo de possibilidades, é o modo de sermos do acontecer. É o modo ontológico de sermos, né, do desdobramento da ação. O modo fenomenológico existencial de sermos, compreensivo, implicativo, gestaltificativo. O modo ontológico de nós sermos, que é o modo fenomenológico de nós sermos do acontecer. E a realidade é da ordem do modo de sermos do acontecido, né? O que é real é o que é meramente acontecido, né? E nós precisamos privilegiar e colocar na sua devida hierarquia o modo de sermos do acontecer. Evidentemente, sem desprezar o modo de sermos do acontecido, sem desprezar o modo de sermos da realidade, né? Mas entendendo especificamente as características do modo ontológico de sermos do acontecer, né? E em específico que esse modo de sermos do acontecer não é da ordem da utilidade, não é o modo pragmático de sermos, assim como não é o modo de sermos teorético, reflexivo, moralista, não é o modo
causal de nós sermos, não é o modo proposital de nós sermos, não é o modo da utilidade, né, de nós sermos, e não é o modo de sermos da realidade. É o modo de sermos, o modo ontológico, fenomenológico existencial de nós sermos, da presença e da atualidade, da vivência de possibilidade, da vivência do desdobramento de possibilidades, que é especificamente a ação fenomenológico, existencial e dialógica.